Boa noite, igreja. Paz e graça. Que o Senhor esteja falando aos seus corações nessa noite. Que nós possamos sair daqui edificados pela palavra do Senhor, porque esse é o nosso intuito nessa noite. Nós queremos, como já fizemos, louvar a Deus, entregar a Ele todo o nosso ser, todo o nosso coração, toda a nossa força. E também nós queremos receber algo da parte de Deus, e a sua palavra é esse presente que nós temos todos os cultos. Não é verdade? Essa semana foi uma semana bem difícil, acredito que não só para mim, mas para a maioria de nós que moramos aqui em Macaé, né? A gente passou por algumas tempestades, literalmente, e essas tempestades, elas sempre nos trazem lições. Mas antes mesmo que viessem essas chuvas, eu estava lendo, né, a palavra de Deus, e eu me deparei com um texto muito interessante que fala sobre um momento muito conturbado da vida do apóstolo Paulo. E eu queria que você acompanhasse comigo. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 27. Atos 27. E a gente vai ler a partir do versículo 1. Eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta para você acompanhar comigo, porque a gente vai tirar algumas lições desse texto sobre esse episódio que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. O texto começa falando o seguinte, versículo 1. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos, a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Versículo 2. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônica. Bom, a gente vai caminhar por esse texto. Eu gostaria que você se contextualizasse sobre o que está acontecendo com Paulo aqui. Aqui está falando que ele está partindo numa viagem como preso, do Império Romano, e ele está indo rumo à Itália, ele está indo para Roma. E o que aconteceu para que Paulo chegasse nesse ponto? Bom, Paulo fez algumas viagens missionárias, e ele, lá no capítulo 21 de Atos, você encontra Paulo chegando em cidades como Tiro, Cesareia, na época, né? E passando por essas cidades, ele recebeu uma palavra de Deus, de que ele, caso ele chegasse em Jerusalém, ele seria preso, e ele ia sofrer na mão dos romanos. Mas Paulo não ficou temeroso quanto a isso. Ele recebeu essa palavra, ele entendeu o que Deus tinha para ele, ele falou: eu vou para Jerusalém assim mesmo. Os irmãos tentaram impedir que ele fosse, mas ele foi assim mesmo, e chegou lá, aconteceu o que Deus falou. Paulo foi preso porque ele estava pregando a palavra de Deus no templo, ensinando, falando sobre Jesus, e os judeus não gostaram disso e o prenderam, entregaram ele para os romanos. Paulo, estava ali preso e vai para o Sinédrio, vai para o governador, e eles não entendiam o que estava acontecendo, não achavam acusação grave sobre a vida dele, até que chegaram à conclusão que ele não tinha feito nada demais e falaram: vamos soltar Paulo, ele não cometeu nenhum crime. Mas aí ele já tinha sido chicoteado, já tinha levado umas chibatadas lá. E aí, ele, sabendo, conhecendo a lei, de Deus e a lei do Império Romano, sendo ele cidadão romano, ele se levantou e falou: olha, vocês não vão me soltar assim não. Vocês bateram no cidadão romano, e eu quero meus direitos. Vocês não podem simplesmente prender um homem, acusá-lo,
sem ter crime nenhum e depois soltá-lo sem nenhum julgamento. Eu exijo meus direitos. E aí os caras ficaram assustados e falaram: e agora, o que é que a gente faz? Vamos mandar ele para o governador, né? E aí ele falou: olha, foi lá diante do governador, fez a sua defesa e falou assim: ó, eu apelo para César. E agora Paulo está indo para Roma, que é onde a gente lê o texto agora. E no caminho para Roma, né, Paulo precisava ir de barco, não só como os demais presos que estavam ali, né, para serem julgados também. Então, Paulo agora embarca para ir para a Itália. Só que nesse caminho, algumas coisas interessantes acontecem. Vamos lá? Prosseguindo a leitura no versículo 3 do capítulo 27, o texto diz assim: no dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Perceba já aqui que Deus está trabalhando em toda aquela trajetória de Paulo. Deus não abandonou Paulo em nenhum momento. E aquele centurião que estava cuidando daqueles presos naquele navio, ele viu em Paulo algo diferente. Ele começou a tratar Paulo, né, com humanidade, coisa que não era muito comum naquele tempo, né? O cara, quando era preso, era, né, esculachado, era, né, maltratado mesmo. Mas Paulo, além de saber exigir seus direitos, ele andava com Deus. E isso fez toda a diferença na vida de Paulo. E o centurião viu em Paulo algo diferente e começou a tratá-lo com dignidade. Deixou que ele fosse visitar seus amigos naquele lugar, deixou que ele fosse buscar ajuda, né, assistência. E depois ele continuou a viagem, né, versículo 4, partindo dali, navegamos a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E é aí que começa as coisas a ficarem difíceis. As tempestades começam a surgir na jornada de Paulo até chegar em Roma. Todos nós temos objetivos a ser alcançados na vida. Paulo pretendia chegar em Roma para falar com César, para se defender ali e também para expor a palavra de Deus para o imperador. Ele estava indo para lá com esse objetivo, mas isso não significa que no caminho ele não enfrentaria dificuldades. Deus estava com Paulo, mas não significa que Paulo estava isento de passar tempestades. E as tempestades começaram a vir, os ventos começaram a soprar contrários àquela viagem. Vamos seguindo. Versículo 5: e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Samona, custeando-a penosamente, né? Quantas dificuldades surgiram no caminho de Paulo aí, né? Um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Parece que Paulo chegou num lugar onde havia uma certa tranquilidade. O nome do lugar era Bons Portos. Depois de passar por um vento forte ali, uma situação meio complicada, meio conturbada, eles chegaram num lugar mais ou menos tranquilo, né? Depois de muito tempo, versículo 9: tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo: olha só o que o apóstolo Paulo fala para aqueles homens: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, como se já não bastasse o que já estava acontecendo, né? Vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião, olha só, versículo 11: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Eu pergunto a você,
porque isso já aconteceu e acontece comigo muitas vezes. Quantas vezes nós damos ouvidos àquilo que os homens falam e não damos ouvidos àquilo que Deus está falando? Quantas vezes nós damos ouvidos aos especialistas, né? E não atentamos para aquilo que a palavra de Deus nos diz. E eu queria me deter um pouco nessa parte do texto aqui, porque isso aqui é muito interessante e é muito válido para a gente, nos dias de hoje, como sempre foi, claro. Mas às vezes a gente dá muito ouvido às pessoas que têm, né, um diploma na mão. Não que isso não seja válido, pelo contrário, é muito válido. Mas a gente dá mais valor às palavras dos homens do que à palavra de Deus sobre a nossa vida. Muitas vezes é assim. Eu falo por mim porque quando, ano passado, no mês de maio, dia 25 de maio, eu testei positivo para Covid. E eu sei que vocês já ouviram vários testemunhos de Covid, né, aqui e em outros lugares, de pessoas que sobreviveram, e foram muitos, né, muito mais do que os que morreram, graças a Deus. Mas a gente precisa observar uma coisa. Geralmente, quando a gente recebe uma má notícia, a gente foca na má notícia. E a gente esquece que o que Deus fala para a gente. E isso não é uma coisa boa, de fato. Quando eu recebi aquele resultado positivo de Covid, minha primeira reação, eu confesso a vocês, foi tremer na base. Eu falei, pô, tem um monte de gente morrendo, e agora? Só que, né, deu aquele estalo, lembrei da palavra de Deus, e fala que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que temem ao Senhor. Então eu falei, se é assim, então, né, vou chamar o povo para orar por mim. Não é assim? Não é esse o caminho? Porque é isso que a palavra de Deus ensina. Se eu fosse ficar focado na má notícia, que eu estava com Covid, que eu podia ficar mal, que eu podia morrer, provavelmente eu não estaria aqui. Como muitos hoje não estão. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa focar naquilo que Deus fala para a gente, naquilo que está escrito na sua palavra. Nós não podemos abrir mão daquilo que a palavra de Deus diz sobre nossas vidas para dar ouvidos àquilo que os homens dizem, sejam eles médicos, advogados, doutores de sei lá o quê, né, jornalistas, políticos, enfim. Se a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e a Bíblia também fala que todos os reinos desse mundo pertencem ao Senhor, não importa quem vai ser o próximo presidente, eu quero estar sob o governo de Deus. Amém? E se eu estou sob o governo de Deus, eu tenho que me submeter à palavra de Deus e não à palavra dos homens. E isso que esse texto está falando para a gente. Paulo estava falando para aqueles homens, olha, a viagem não vai ser fácil, a viagem vai ser trabalhosa. Já está sendo difícil, mas vai ser mais trabalhosa ainda. Pode custar até a vida de alguém. Mas os homens deram mais ouvidos àqueles que eram os especialistas do navio. O piloto, o mestre da navegação ali. Não, esses caras têm anos de experiência. Eles pilotam o navio, né? Eles já passaram por tempestades, por tanta coisa. Eu vou confiar. Quem é Paulo? Né? Acontece que Paulo é apóstolo de Jesus, é enviado de Deus, e a palavra de Paulo era a palavra de Deus naquele momento para aqueles homens, mas eles deram ouvidos ao piloto do navio. E naquele momento era para eles terem ficado ali, mas como geralmente a gente dá ouvidos ao piloto do navio e não à palavra de Deus, vamos ver o que aconteceu aqui com esses homens. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, ou seja, vamos procurar um lugar mais seguro, né?
porque aqui não está muito seguro. E Paulo está falando umas coisas aí, mas o que importa é que o piloto do navio diz, né? Não importa o que Deus fala, o que importa é que o cara da TV me falou que eu não posso, né? Sei lá, sair na rua. Mas Deus está falando para eu ir na rua, né? Enfim, eles foram para um lugar que eles consideravam mais seguro. E o que acontece? Soprando brandamente o vento, agora o vento estava brando, tranquilo, o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, né? Ou seja, aquele momento que você pensa que está tudo bem, não, agora eu não falei que era isso mesmo? Vai dar ouvido a Paulo? Está tudo bem, está tudo tranquilo, né? O vento começou a soprar tranquilo, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, versículo 14, entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixando levar. Já não dava mais para controlar o navio. Estava tudo bem, estava tudo tranquilo, né? O piloto garantiu que estava tudo bem, né? Os homens estão dizendo que está tudo bem, né? Lembra aquela palavra de Jesus? Quando ouvires falar de paz, né? Fique pronto que o negócio vai ficar difícil. Está tudo bem, está tudo tranquilo, né? E aí o vento vem, começa pior do que estava antes. E ao invés de conseguirem aportar, eles são levados pelo vento sem poder mais controlar o navio. Versículo 16: passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Ou seja, tentaram de tudo, todos os recursos ao alcance deles, mas nada funcionou. Porque quando Deus ele fala que vai acontecer alguma coisa, ele fala que, né, para você ficar quieto, é para ficar quieto. Quando ele fala para você andar, é para você andar. Você tem que ser guiado por Deus. Amém? Você não tem que ser guiado por aquilo que os homens dizem, por aquilo que os especialistas dizem. Você tem que ser guiado por Deus, pelo que a palavra de Deus diz. Mas eles tentaram de tudo que estava ao seu alcance, mas os recursos humanos se esgotam quando Deus quer fazer algo maior, né? Quem é crente já está acostumado com isso, não é verdade? Vamos lá. Açoitados severamente pela tormenta, versículo 18 aí, no dia seguinte já aliviavam o navio, ou seja, já começaram a se livrar de algumas coisas, porque quando a coisa começa a apertar, você começa a ver que aquilo que está sobrando, é melhor você se livrar mesmo, porque aquilo vai ser um peso na sua vida, né? Tem algumas coisas sobrando aqui, peraí, vamos livrar disso aqui, que isso aqui está atrapalhando já, né? Será que tem alguma coisa sobrando na sua vida aí? Está na hora de, né, se desapegar. Versículo 19: e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Chegou a hora do impossível. Eles não podiam fazer mais nada. Já aconteceu isso com você? Você fala para Deus: ó Senhor, não tenho mais recursos, não tenho mais nada para fazer. Cheguei no meu limite, né? Não há mais esperança de salvação. Agora é contigo, Deus. E é interessante porque Deus já tinha falado lá no começo: olha, o negócio vai ficar difícil, fica quieto aí. Não, a gente vai, tá bom, vai.
não quis ouvir Deus no começo, não quis, se ajoelhar, orar para Deus e conversar com Deus antes. Agora, na hora mais difícil, não tem outra saída, né? Agora só resta Deus, né? Como se Deus fosse o último recurso, né? Vamos aprendendo. Versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e essa perda. Mas já agora, vocês não quiseram ouvir a voz de Deus, agora o assunto mudou, né? Já agora, vos aconselho bom ânimo, ou seja, não percam a esperança. A gente sabe que a gente faz algumas escolhas erradas na nossa caminhada, e isso traz consequências complicadas para a nossa vida. Mas isso não nos deve fazer desistir, abaixar a cabeça e achar que acabou tudo, não. Mantenham o ânimo, continuem esperançosos, mantenham a fé em Deus, olhem para Cristo. Amém? Mantenham bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre nós, mas somente o navio. Alguma coisa vai perder, mas a sua vida vai ser salva. Porque o que importa de verdade é a sua vida. Você pode perder tudo, mas enquanto a vida, a Bíblia diz, há esperança. Amém? Porque, versículo 22. Versículo 22, 23, já li. 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou servo e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Em todo tempo, por mais que você faça escolhas erradas, que você sofra as consequências dela, a graça de Deus está ao seu alcance. Deus está sempre disponível para te socorrer. Por sua graça, Deus deu a Paulo todas aquelas vidas que estavam ali naquele navio. Versículo 25. Portanto, senhores, tenham bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo como me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a ilha. Paulo tinha certeza daquilo que Deus falou com ele. Paulo, ele tinha certeza que seria salvo ele juntamente com toda aquela tripulação. E ele fala com toda segurança: eu confio em Deus, que vai acontecer do modo que Ele me falou. Deus fala com você? Ele tem te falado? Através da sua palavra, através das ministrações aqui nesse lugar? Amém? Vai acontecer do modo como Deus falou com você. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Quando chegou, versículo 27, a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Sabe aquele momento de aflição? Você fica, torcendo e orando a Deus, falando: Deus, que esse dia amanheça logo. Porque a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando o dia raiar, tudo vai melhorar. E a gente ora por isso. A gente fica torcendo para que o dia amanheça, para que a nossa esperança seja renovada em Cristo, e para que nós possamos cantar alegremente a vitória que o Senhor nos vai dar. Procurando os marinheiros fugir do navio,
e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Primeiro, as pessoas não ouvem a voz de Deus. Depois elas oram desesperadamente a Deus, porque estão numa situação muito difícil por não terem ouvido a voz de Deus. E chega um ponto em que as pessoas se desesperam ao ponto de querer salvar a própria vida. E é aí que a coisa desanda. Porque se Deus não me salva, eu não posso me salvar. Você entende isso? Paulo fala: se vocês saírem do navio, vão morrer. Olha o que Deus já falou no começo, olha o que Ele falou depois, olha o que Ele está falando agora. Seja obediente à palavra de Deus, para não morrer afogado no meio da tempestade. Não faça aquilo que Deus não mandou. Espere Deus mandar, Deus te dá a voz de comando para você fazer alguma coisa. Seja obediente à voz de Deus. Se Ele mandou você ficar quieto, fique quieto. Se Ele mandou você marchar, marche. Mas faça o que Deus mandou e não o que você gostaria de fazer. Ok? Vamos lá. Versículo 32. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Olha as sobras aí de novo. Tem alguma coisa atrapalhando sua vida? Te embaraçando? Às vezes não é uma coisa ruim, não. Às vezes é uma coisa que Deus te deu, bênção naquele momento, mas depois já não te serve mais, já está sobrando. E você está apegado ainda com isso? Que tal saltar? Deus já te deu o que você precisa. Você já se alimentou, eles já aqui se alimentaram, comeram até ficarem satisfeitos. O que estava sobrando podia levá-los a um naufrágio terrível e todos podiam morrer ali. Era hora de se livrar dos excessos, de se livrar daquilo que está atrapalhando a sua vida. Olhe para você e veja o que é que está sobrando aí, o que é que está atrapalhando, embaraçando a sua vida. Se livre disso. Tenha somente na sua vida aquilo que você precisa, aquilo que Deus deu para você e que você realmente precisa. Porque as sobras podem te levar a um afogamento terrível. Lembre-se que a sua vida vale mais. Jesus disse: vocês valem muito mais do que muitos pássaros, vocês valem muito mais do que os lírios do campo. Se Deus te alimenta hoje, Ele vai te alimentar amanhã e depois, enquanto você estiver vivo. Deus tem o suficiente para você. Amém? Livre-se das sobras, livre-se dos embaraços da vida. Deixe para trás aquilo que te atrapalha. Amém? Versículo 9. Quando amanheceu, olha o dia chegando, a tempestade passando aí. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então, consultaram entre si, se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa travou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar.
quando tudo estiver parecendo desmoronando na sua vida, Deus já providenciou um lugar seguro para você. Amém? O parecer dos soldados era que matassem, versículo 42, era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Fique atento àquilo que Deus está fazendo na sua vida. Quando tudo estiver parecendo se desmanchar, desmoronando ao seu redor, é Deus providenciando salvamento para você. É nos momentos mais difíceis que Deus revela a sua graciosa, seu poder maravilhoso. É nos momentos mais difíceis que Ele revela os seus milagres, que Ele faz acontecer o impossível. Está tudo caindo aos pedaços. São aqueles pedaços que vão servir para salvar muitas vidas, inclusive a sua. Se você não souber nadar, Deus vai providenciar um pedaço de madeira, qualquer coisa para você ser salvo. Porque Deus é fiel. E se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Não importa se no caminho nós cometemos erros, nós fazemos escolhas erradas. Não importa. Quando Deus fala que vai fazer, Ele faz. Porque Ele é fiel. Mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Pois Ele não pode negar a si mesmo. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite. Eu quero que você medite sobre essa palavra. Chegando em casa, dê mais uma lida nesse texto. Deus pode te revelar muito mais nessa palavra, porque quando a gente se dispõe a estudar, a se debruçar sobre a palavra de Deus, Ele traz a nossos olhos, a nossa mente, ao nosso coração, revelações tremendas. E nós podemos viver totalmente seguros, baseados nessa palavra, porque essa é a palavra de Deus. Não é a palavra do médico, não é a palavra do cientista, não é a palavra do jornalista, nem do político, nem do presidente, nem de nada disso. É a palavra de Deus. E é essa palavra que vale sobre a nossa vida. Amém? Pai querido e amado, te agradeço nessa hora, Senhor, por essa palavra, por tudo que o Senhor tem ministrado em nossos corações. Ó Pai, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Pai, abre os olhos dos teus filhos para que eles entendam a tua palavra, que é a verdade. Ó Pai, que possamos viver pela tua palavra, entendendo que o Senhor nos guia em todo o tempo, através dela. Ó Pai, que possamos dar ouvido à tua voz em todos os momentos, para não passarmos por tantas coisas desnecessárias. Se nós dermos ouvidos à tua voz, Senhor, nós seremos bem-sucedidos. Ó Pai, que possamos entender tudo isso e viver confiantes naquilo que a tua palavra nos diz, para te honrar, para te engrandecer. Mais uma vez eu te peço, Senhor, abre nossas mentes, os nossos corações, os nossos olhos, para entendermos o que acontece ao nosso redor e para sermos, Senhor, sempre ministrados, guiados e orientados pelo Espírito Santo, através da tua palavra. Te peço em nome de Jesus, abençoa nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida.